Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ediva do canal Bistrô dos Salgados. Por problemas técnicos eu precisei excluir esse vídeo, mas ele está tão bom que eu não poderia deixar vocês sem essa receita. Então resolvi repostar. É um delicioso hambúrguer artesanal de forno com massa de batata. Agora pegue o seu caderninho porque eu vou precisar dele. Vamos lá aprender? Para fazer a carne do nosso hambúrguer de forno incrivelmente saboroso, vamos precisar de 1 quilo de carne moída. Essa carne é a patinho e você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho 1 colher rasa de sopa de sal, 1 colher de sopa de alho poró desidratado, 1 colher de sopa de páprica defumada e 1 colher de sopa de salsa, cebola e alho desidratados. E você pode temperar com o tempero de sua preferência. Agora eu vou pesar porções de 100 gramas. Pronto, aqui eu tenho 10 unidades com o peso de 100 gramas. Uma dica para você escrever no seu caderninho é que quanto mais você amassa a carne no momento que você temperou, ela vai se unir mais fácil. Então, escreva isso aí no seu caderninho, tá bom? Aqui basta você bolear, que é o ato de deixar assim a porção redonda, e modelar assim. Como é artesanal, não tem problema, ela fica assim, incerta, não tem problema. Eu não quero que você deixe de fazer essa receita só porque você não tem o aro. Não, vamos fazer assim. Olha só. Pronto, todas modeladas, com a mesma espessura, com o mesmo peso. E aqui, ó, eu não vou levar agora para a frigideira. O que é que eu vou fazer? Eu vou levar para a geladeira e vou deixar resfriar por 30 minutos. Por que que eu coloco plástico entre uma camada e outra? Porque isso facilita no momento que eu for pegar para fritar. Agora eu vou levar lá para a geladeira e vou deixar resfriar por 30 minutos. Aí, se você me perguntar, Ediva, pode congelar? Pode sim. Depois que ele resfriar, os 30 minutos, eu vou explicar para vocês o passo a passo do congelamento. Deixa eu levar para resfriar. Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, olha só como elas ficam. E acabei deixando mais do que 30 minutos, viu? Para congelar, vou mostrar o passo a passo para vocês. Como eu faço, tá? Cada um tem um jeitinho. Tem esse modelo aqui, um saco plástico. A carne fica mais firme para pegar depois que você resfria. Olha, tá vendo aqui? Olha, essa borda aqui, eu vou fazer isso. E aqui, eu vou colocar a outra carne. E aí, eu faço isso, olha. Pronto. Assim, você pode congelar. Desse jeito que ela está aqui. Está bem embalada e dura 90 dias. E um outro modelo é esse aqui. Plástico filme. São porções individuais.
E olha só que perfeito. E aí, gostou? Ai, gente, cadê meu like? Eu vou esperar. Obrigada. E aí você pode congelar e quando você precisar, você só vai abrir aqui, ó, e colocar na frigideira. E agora eu vou selar as nossas carnes, eu não vou congelar. Uma outra dica para você escrever aí no seu caderninho é que você tem que deixar primeiro a panela aquecer. Depois que a panela aquecer, aí você vai colocar ou um fio de azeite, um fio de óleo ou um pouco de margarina ou manteiga. Você escolhe aí a gordura, mas tem que deixar primeiro a panela aquecer, tá bom? E qual o objetivo de deixar a panela aquecer primeiro? É fazer com que crie aquela crosta caramelizada, sabe? Que parece que é queimada, mas não é. É uma crostinha que caramela, que dora, que dá o sabor todo especial do nosso hambúrguer artesanal. Você vai sentir que a panela já está quente. Olha, não é para tocar não, viu, pessoal? Olha, já estou sentindo que ela tá bem quentinha aqui. Passado 3 minutos, agora eu vou virar a carne. Pronto, todas seladas. E duas aqui eu não selei tanto, porque eu gosto mais para menos do que mais para mais. E você, gosta como? Mais para mais ou mais para menos? Ai, ai, pessoal, só brincando, né? Vamos seguir. Reserve e vamos fazer a massa. Olha só, aqui eu tenho 300 gramas de batatas cozidas e eu cozinhei apenas com água. 2 ovos, 150 ml de óleo, 1 colher rasa de sopa de sal, 3 colheres rasas de sopa de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, são 2 pacotinhos. Eu vou precisar de 600 ml de caldo de batata, a batata no liquidificador com leite. Aqui eu tenho uma quantidade de leite que eu não vou falar agora para vocês. Então, depois que eu bater, se eu precisar, eu vou colocar aqui mais um pouco. Mas agora eu só vou colocar leite até cobrir. Mas escreva aí, tem que ser 600 ml de caldo de batata. Aqui tem um ingrediente que é opcional, mas eu amo porque o sabor da massa fica assim maravilhoso. Com a batata e uma cebola pequena, em média 30 gramas de cebola. Eu vou precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento e use uma farinha de trigo de boa qualidade. Aí chega um momento que pesa tanto que você não consegue misturar com a colher de pau. Aí você vai ter que colocar a mão na massa. E aqui eu vou sovar a massa desse jeito aqui por uns 10 minutos. Agora eu vou deixar essa massa descansar aqui por 10 minutos. Cubra, porque isso evita que a massa fique ressecada. Passado esse tempo, olha só como ela fica linda. Agora eu vou dividir essa massa em porções de 120 gramas. Aqui eu tenho 10 porções com peso de 120 gramas. Então anote aí no seu caderninho, essa quantidade de massa que eu passei para vocês, dá para modelar 15 porções com o peso de 120 gramas. Essa daqui eu vou guardar que eu vou fazer outra coisa. Se você está começando e não sabe bolear, você vai fazer o seguinte, vai pegar a porção da massa, vai dobrar e dobrar. Uma vez, eu considero. Mais uma e mais uma. 2, 3. 3. E a quarta e última. Aí, observe
que fica parecendo uma trouxinha. Aí você vai juntar assim, ó. Virar de ponta cabeça e fazer esse movimento aqui. Isso também é bolear. Olha só, a porção aqui fica redondinha. Agora cubra e deixe descansar por 5 minutos. E para a modelagem, eu vou usar a carne, 200 gramas de requeijão cremoso, pode ser o de copo, fica uma delícia. 250 gramas de queijo prato e 4 tomates cortados em rodelas. E para a modelagem, além da carne, você pode colocar outro tipo de queijo. Você pode usar o queijo mussarela, você também pode colocar o presunto, fica muito bom. Se quiser colocar cubinhos de bacon, fique livre, use a sua imaginação, que eu tenho certeza que você vai fazer aí cada um delicioso. Aí primeiro eu coloco a carne, o requeijão cremoso, apenas essa porção aqui, tá bom? Não precisa mais do que isso, não. E o tomate, eu não gosto de colocar assim, uma rodela inteira. Aqui eu estou mostrando como eu faço, tá? Você pode fazer aí do seu jeitinho. Eu gosto de fazer assim porque aí fica em toda a carne. E para fechar, é muito fácil. Olha, você vai pegando aqui nas bordas e esticando. Essa massa, ela estica muito fácil. Olha só. Aí aqui você junta-se e dá uma tossidinha. E pronto. E ele fica assim. E eu vou fazer assim com todos. Todos recheados e modelados. Agora eu vou untar uma forma apenas com óleo. Quando você for colocar na forma, tenha o cuidado de colocar um distante do outro, porque como ele vai fermentar, para ele não ficar colado, tá bom? Tenha esse cuidado aí. E agora eu vou cobrir e vou deixar descansar entre 20 a 25 minutos. E esse tempo, pessoal, eu nem gosto de estar falando esse tempo exato, sabe? Porque isso depende da temperatura aí da sua região. De repente, aí na sua cidade, com 10, no máximo 15 minutos, já estão fermentados. Pronto, todos fermentados. E olha só como eles ficam lindos. E para pincelar, eu vou usar um ovo e uma gema. Por que isso, Edva? Para corar mais, sabe, pessoal? Porque se eu colocar apenas um ovo, aí não vai corar tanto. E para ficar mais fluido aqui, melhor de passar, eu vou colocar uma colher rasa de leite. E para finalizar, eu vou usar gergelim. E o meu forno já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E não coloque os salgados de massa fermentada para assar com forno frio, não faça isso. O forno, ele já tem que estar quente. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito de forno para forno. Quando você perceber que eles estão corados, aí você pode tirar.
Não tire da forma agora, espere esfriar um pouco, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento deles. Olha só, pessoal, que lindo! Bem assado, bem fechado, fofinho. E sobre a embalagem, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Mas antes de colocar dentro da embalagem de papel, é bom que você use esse tipo de papel. É um papel, ele é como se tivesse um plástico aqui, sabe, pessoal? Ele é próprio para embalar hambúrguer. Olha que lindo. E aí, só colocar na embalagem. Coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Esse daqui eu vou experimentar. Gente do céu. Que é isso? Gente, sabe por que eu faço esse tipo de coisa? É para você conhecer o produto que você vai fazer aí para entregar ao seu cliente. Essa massa de batata com um toque especial de cebola, essa carne totalmente artesanal. Minha gente, pelo amor de Deus, façam na casa de vocês, porque a receita está incrível. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!